Honra e glória seja dada ao Deus eterno de Israel. Amém. Irmãos, eu estava orando a Deus e senti de ler um trecho da sua santa palavra, alguns versos que se encontram no livro de aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Exortação a perseverar na fé. E tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, considerando-nos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras. Somente até aqui, irmãos. Amém. Então nós vemos somente até o versículo 24, do versículo 19 ao 24 de 10 de aos Hebreus, que fala, irmãos, a respeito de nós ficarmos firmes na fé, porque agora, irmãos, não temos mais um sacerdote, como no antigo pacto, onde eles intercediam pelo povo, levando as ofertas. Agora nós, sim, seremos considerados sacerdotes, quando estivermos já cumprido a nossa missão aqui na terra, estivermos com o Senhor. Diz a palavra que tem um hino, um hinário que diz que somos reis e sacerdotes, mas isso no sentido de, não de se ocupar o lugar do Senhor Jesus, porque nós não podemos tirar o pecado ou interceder pelo pecado do outro, porque a responsabilidade é pessoal. Quando o homem se denomina um sacerdote, ou se acha como sacerdote, ele foge totalmente do contexto da humildade, querendo ser maior do que o outro, porque ele tem um cargo e se diz sacerdote, é um sacerdote. Ora, irmãos, o único sacerdote que eu conheço é o Senhor Jesus hoje, porque se nós tivéssemos sacerdotes, nós teríamos que cumprir toda a lei mosaica, inclusive oferecer sacrifício e dar dízimos e etc., porque não há mais sacerdote segundo o antigo pacto. Não se oferece mais ovelhas, bodes ou qualquer outro tipo de animal ou qualquer outra oferta para a libação dos pecados, porque o Senhor Jesus, ele foi imolado na cruz e derramado o seu sangue imaculado para ser constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós apenas somos servos de Deus e não somos maiores do que ninguém. Quando um homem se denomina intercessor de alguma coisa, eu posso interceder por você, posso orar por você, mas vou orar por você em nome do Senhor Jesus, que é o sumo sacerdote, e ele fará intercessão ao Pai. Porque diz assim, tudo que pedir, diz em meu nome, recebereis. Tem que pedir em nome de quem? Do nosso sacerdote. Então qualquer um pode interceder, não precisa ser um ancião, um pastor, não, qualquer pessoa, qualquer irmão que foi batizado de acordo à doutrina de Jesus Cristo, ele pode fazer uma intercessão por outro. Eu não preciso chegar num presbitério de uma denominação e achar que aquele presbitério é um sacerdócio. Se eu fazer isso, eu estou indo contra a palavra de Deus, porque não existe mais nenhum sacerdote no cristianismo verdadeiro. Existe sim em outros cristianismos, que nós não vamos citar aqui para não atacar ninguém. Porém, no cristianismo, o sacerdote eterno é Jesus Cristo, ele que intercede pelo pecado. Intercessão. O sacerdote ele veio para fazer a intercessão, porque não tinha vindo Jesus Cristo. Agora vemos irmãos dizendo que o fulano é um sacerdote para interceder pelo povo.
para ajudar o povo a se salvar. Ora, irmão, quem é o homem? A única coisa que ele pode fazer é orar, não só por aquele que pediu oração, mas ele tem que orar por ele, porque senão, irmãos, ele está tomando o lugar de Deus. Isso é uma falsa humildade. Por isso que está escrito na palavra de Deus que nos últimos dias acumulariam para si doutores, ensinando e querendo se assentar no lugar de Deus e querendo parecer Deus. Tenhamos cuidado com estas heresias, com essas doutrinas que são heréticas, porque isso não vem da parte de Deus, e o que prega isso não está sendo guiado pelo Senhor, porque o Senhor não nos ensinou a tomar o lugar do Senhor para sermos intercessores no sentido de Deus e nós. Nós temos um intercessor, que é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está escrito, bendito é o nome santo do Senhor, em vários trechos da palavra de Deus, está escrito, os sacrifícios do santuário, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Aqueles que sacrificavam no santuário, isso está escrito no capítulo 9, e aos Hebreus, aqueles homens que sacrificavam no santuário, eles sacrificavam, mas o sacrifício não era perfeito. Aleluia. Por isso precisou o Senhor vir para mandar um mediador de um novo testamento que, intervindo a sua morte para a remissão dos transgressores que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqueles que são chamados para essa nova aliança, recebem do Senhor, bendito é o nome do Senhor, a herança eterna. Porque se nós, irmãos, não temos o chamado do Senhor, nós não podemos receber a herança eterna. Você tem o chamado do Senhor, você foi chamado por Jesus Cristo, você crê em Jesus Cristo, você não crê numa instituição. Por isso, irmãos, não existe outro sacerdócio a não ser o sacerdócio de Cristo. E nós podemos interceder uns pelos outros, sim, mas não temos poder sacerdotal de tirar o pecado. Por isso a nossa intercessão é apenas para pedir a Deus, e isso não é necessário ser um ancião, ser um pastor, qualquer irmão, até uma criança. Esses dias eu pedi para uma criança orar por mim, e ela orou, e Deus ouviu a sua oração, uma oração do Pai Nosso. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Uma criança lá dos Estados Unidos orou por mim, orou por nós, e Deus ouviu aquela oração. Quer dizer, o Senhor ouve a oração daquele que o ama, não é daquele que tem um título. Nós estamos aqui para ajudar você a se salvar, porque nós somos como sacerdote. Isso é mentira, isso é uma heresia. E se nós estivermos debaixo desse tipo de pensamento, nós estamos caminhando para o caminho do anticristo. Tenhamos cuidado, ficamos com o que está na palavra, não vamos atrás de conversas humanas. Se nós fugirmos do contexto daquilo que está escrito em Cristo Jesus, nós sairemos fora. E se nós sairmos fora, podemos perder a nossa salvação. Então, irmão, que a nossa meta, que nosso objetivo seja Cristo. É claro que se alguém pedir para mim orar, eu vou interceder por você. Se alguém pedir para outro orar, ele vai interceder, por certeza. Vai pedir a Deus por você. E a oração, irmão, é muito importante. Diz a palavra, comunicai aos santos as vossas necessidades e orai uns pelos outros. Não está escrito, comunicai aos sacerdotes as suas necessidades e orai uns pelos outros. Alguém pode dizer, mas lá em Apocalipse diz que nós seremos reis e sacerdotes. Mas quando nós ressuscitarmos e estivermos com o Senhor, é outra coisa. Mas ainda estamos aqui, sujeitos a fraquezas, a erros, e jamais devemos tomar um título que não nos compete. Nós não queremos acumular para nós títulos, mas queremos acumular no nosso coração a verdadeira humildade. Quem gosta de títulos, de muito título, mostra que não é humilde. Fala e o que fala não cumpre. Eu prefiro não ser nada, ser um zero, mas quero entrar no reino dos céus. Creio que você está ouvindo esta palavra. Seja você também um zero para entrar no reino dos céus. Porque a glória e a honra e o louvor, ou você concorde ou não comigo, pertence a um só,
aleluia, o nosso sumo sacerdote, que se chama Jesus Cristo, o Rei da Glória. Esta é a palavra. Honra e glória seja dada ao Deus eterno e ao nosso sumo sacerdote eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e hoje intercede por nós junto ao Pai, para que Ele possa nos dar a vida eterna. Amém. Esta é a palavra.